Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre os cálculos de melhoramento genético. Aqui vamos falar sobre os cálculos 2 e trazendo para vocês a resolução de exercício sobre média, variância e desvio padrão. Então, vamos dar início à aula. Aqui já nos colocamos uma questão para a gente tentar resolver e falar, começando primeiro na média. O que é a média? A média nada mais é do que a soma de todas as características dividido pelo total de indivíduos. Aqui no caso vamos ler a questão. Em um rebanho bovino da raça Nelore foram avaliados os pesos de bezerros a desmama e os resultados são 280, 278, 300, 296, 285 quilos, respectivamente. Estimar a média, variância e o desvio padrão para essa característica. Aqui no momento vamos estar estimando apenas a média. A média, como ela é a soma de todas as características aqui relacionadas, a gente está falando do fator peso. Então aqui, cada uma delas, 280, 278, cada uma delas é uma característica. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5 características foram expressas aqui para a gente, então a gente vai dividir por 5. Então, feito isso, a gente somou o resultado, a gente dividiu por 5 e o valor que nos deu foi de 287,8 kg de média nessa população que a gente acabou de estudar. Algo muito simples, algo muito fácil, mas que é de principal importância porque a gente vai utilizar ela mais na frente em outros cálculos. Partindo da média, achou a média, agora vamos fazer a variância. A variância, ela mede a dispersão dos dados em torno da média. Então, é necessário você ter feito a média para depois dar início à variância. E a variância ela é expressa por essa fórmula, onde se dá a nomenclatura de S ao quadrado. E vamos decifrar um pouquinho aqui a fórmula, onde esse símbolo se está relacionado à soma, porque a gente vai achar a variância de cada característica e no final vamos somar para ter o resultado, onde o X1 é a população observada, é aquela característica única, individual que tem, e vamos subtrair da média da população que a gente achou, certo? Isso a gente eleva ao quadrado, é muito importante a gente saber disso, porque senão erramos, por isso que eu coloquei um 2 aqui em negrito, que muita gente faz e esquece de levar ao quadrado e perde a questão por conta disso. Então a gente leva esse resultado ao quadrado e divide pelo número de características, número de observações que a gente achou. Lembra que a gente somou todos e dividiu por uma quantidade, que foi aquela que a gente viu lá, que aqui no caso vai ser 5. Mas só que de 5 a gente vai ter que subtrair 1, que é para dar o cálculo certo. Então bora expressar esse cálculo aqui. Dando o exemplo que a gente fez, né? Tem que fazer de cada característica. Então, no caso aqui, a gente começa pelo 280, subtraímos da média da população, que é 287,8, e elevamos ao quadrado. É importante elevar ao quadrado. O resultado que deu foi 60,84. Esse é o resultado dessa subtração elevada ao quadrado. Pegamos esse resultado, dividimos por n menos 1. O n é a quantidade de características que a gente observou lá, que era 5. Subtraiu de 1, deu 4. 60,84 dividido por 4, 15,21. Vejam como é simples, vejam como é fácil. É só uma questão de trabalho braçal, que a gente, pegando os dados, já tem tirado a média, a gente decifra a fórmula e vai substituindo os valores e chegamos a um valor. Mas lembre-se que existe esse número de soma, esse símbolo de soma aqui no início. Então a gente precisa fazer para cada característica isso. Então aqui eu vou deixar a critério de vocês, porque não adianta eu estar falando aqui e vocês não praticarem, porque vai fugir da mente, não vai fixar. Então eu deixo esse dever para vocês de resolver
o resto das outras características faltantes, no caso aqui de 278, aqui já o cálculo já está feito, mas você já tem o resultado, então você faz o passo a passo e o resultado já está aqui, então você já tem um guia, já tem um parâmetro para saber se você acertou ou não, certo? Então olha aqui, ó, de 278, de 300, de 296 e de 285. Então é esses resultados que vocês vão ter que achar. A partir desses resultados das características, a gente soma elas e aqui nós temos a nossa variância. No caso deu 95,2. É algo muito simples também, basta você seguir a fórmula, substituir os números corretamente que você atinge, e lembrando principalmente em levar ao quadrado, e depois que a gente vai fazer a divisão, a gente consegue obter o resultado correto. A partir da variância a gente vai para o desvio padrão. O desvio padrão ele permite supor um padrão de distribuição. Ele nada mais é do que você pegar a variância que achamos e elevá-la ao quadrado. No caso aqui, a nossa variância foi 95,2, elevamos ela ao quadrado, extraímos esse resultado da raiz quadrada, no caso, e achamos o desvio padrão de 9,757. Então, aqui achamos a média, a variância e o desvio padrão em melhoramento genético. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha a explicar para vocês sobre esses cálculos. Eu agradeço pela atenção. Se eu lhe ajudei em alguma forma, eu peço para você que se inscreva no nosso canal, que nos estimula a produzir mais conteúdo. Curta e compartilhe. Esse é o canal Vida Boa 93 e muito obrigado. Até mais.